cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado. Porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontando Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, num instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. iFood. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. A tecnologia avançou muito na área das próteses. As pessoas que usavam dentadura hoje usam implantes de carga imediata. De uma forma bem simples, é uma dentadura que é parafusada em implantes. Então a pessoa não tem problema de soltar aquilo, ela não precisa tirar, ela pode comer, sorrir, beijar com total segurança. A alimentação dessa pessoa, a saúde dessa pessoa fica muito melhor porque ela não tem aquele sapato que você tira e põe. Você tem uma coisa fixada. É sensacional os implantes de carga imediata. Aqui na nossa clínica nós fazemos uns 10, 15 casos por mês. E eu nunca vi um cliente insatisfeito. Eu só vejo gente muito feliz depois de ter feito os implantes. Uma dúvida que a gente responde constantemente é: como eu sou mais velho, eu posso usar aparelho ortodôntico? Claro que você pode e deve usar aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico ele melhora muito a mastigação, o sorriso e especialmente o periodonto, a parte gengival. Ele vai melhorar as condições da sua saúde bucal de uma maneira geral e toda pessoa com idade pode sim usar aparelho ortodôntico, fixo ou móvel. E ainda existe aquela técnica dos aparelhos transparentes tipo Invisalign, que são excelentes para todo mundo. Aqui na nossa experiência clínica, anos atrás, a gente só tinha adolescentes e hoje nós temos só pessoas mais velhas usando o aparelho. Umas tratando pela primeira vez, porque agora tem condição financeira, e outras tratando já recidivas, já usou o aparelho e está retratando o caso. Que a longevidade para mim não é só viver mais tempo, mas é ter uma vida com mais saúde, dignidade e liberdade. Longevidade é saber que todo mundo é velho, hoje ou amanhã, porque o jovem de hoje é o velho de amanhã. Longevidade é saber que velho não é o outro, que velho sou eu. Longevidade é ter uma escuta atenciosa e profunda e saber que o velho não é invisível, que ele tem voz. Longevidade é respeito, reconhecimento e reciprocidade. Longevidade é construir uma bela velhice para todos os brasileiros. Eu acho que longevidade é a gente cuidar bem da saúde física, mental e espiritual para envelhecer com dignidade. É cada vez mais importante falar sobre longevidade, porque longevidade é cuidar do aparelho, cuidar do corpo, cuidar principalmente da mente e desaprender para aprender coisas novas nesta nova era que estamos entrando. Abandonar aquilo que já não nos interessa mais e efetivamente dar valor à essência daquilo que somos. Um forte abraço. Bonitinha, bonitão, o que é longevidade? Pelo menos para mim é a sapiência, a sabedoria, o encontro com nós mesmos e, fundamentalmente, a alegria. Mais do que isso, só dois isso. Alegria,
A vida é um prêmio. Bem-vindos novamente à Maratona da Longevidade, Maratona Digital da Longevidade, que é o Expo mais Fórum. Vamos ter agora uma palestra muito especial, que tem a curadoria do Hospital Sírio-Libanês, referência, abordando o tema das expectativas e desafios no atendimento ao público longevo e a saúde cada vez mais personalizada. Enfim, quem volta ao palco para participar com a gente sou eu mesmo. E aqui estou. E nós vamos ter como mediador, aqui nos nossos estúdios, o Dr. Venceslau Coelho, que é médico, geriatra, colaborador do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, consultor da corretora Willis Tower Watson, médico advisor e membro do Conselho Médico da Nilo Saúde. Muito bem. Bom dia. Mas tão jovem. Com Obrigado, um currículo Rony. desse. Prazer. Os momentos pedem o distanciamento social. Sim. Obrigado. Estamos perto no coração. Exatamente. Obrigado. Bom, e como palestrantes, doutora Maísa Kairala, que é médica geriatra, mestre pela Unifesp, coordenadora do Ambulatório de Transição de Cuidados da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp e presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Maravilha. Não está. Bom, e o doutor Luiz Antônio Gil, médico geriatra, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutorando em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP também, e atua também como médico do pronto atendimento geriátrico e do núcleo de geriatria do Hospital Sírio-Libanês e coordenador didático da pós-graduação em geriatria do Hospital Sírio-Libanês. E a doutora Kellen Negreiros, médica geriatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP e médica do pronto atendimento geriátrico e do núcleo de geriatria do Hospital Sírio-Libanês e docente da pós-graduação em geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Bom, excelente palestra a todos. Doutor Coelho, o comando é seu. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Bom, então, para começar, a gente vai chamar agora a doutora Maísa Kairala, que vai falar para a gente o envelhecimento sustentável e a promoção de saúde. Imunização em foco. Por favor, doutora Maísa. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite para participar desse momento especial, a Feira Expo mais Fórum, a Feira da Longevidade, uma atitude excelente, uma atitude necessária para o país e para o mundo nos dias de hoje. Falar de expectativas e desafios no atendimento ao público longevo é cada dia mais necessário. O que me foi proposto foi falar um pouco sobre o envelhecimento sustentável e a promoção da saúde. E nesse sentido, eu coloco a imunização em foco. Eu poderia dizer de outras frentes para a promoção da saúde, mas pensei na imunização, que é o que eu vou explicar a seguir. Essa é a minha declaração de conflito de interesses para essa aula. Senhores, antes de mais nada, por que o motivo da longevidade? Por que se fala tanto de longevidade no Brasil e no mundo? E por que é extremamente necessário encontros como esse? Porque a gente vive realmente, como todos já sabem, um tsunami. É um momento de uma grande revolução frente ao envelhecimento do Brasil e do mundo. Vejam, senhores, que quando nós pautamos aqui um futuro próximo, daqui 20 anos, nós teremos o dobro de pessoas que hoje estão no Brasil ditas idosas. Nós passaremos de 30 milhões para 50, 60, 80 milhões. E isso é no piscar de olhos.
nós estamos num envelhecimento acelerado, de uma maneira, de certa forma, desordenada e que nós precisamos informar. Quando nós falamos de crianças e idosos, e essa é a realidade hoje do mundo, porque nós estamos aqui em 2020, nós temos, então, mais pessoas com 65 anos do que crianças com menos de 5 anos. Então, é premente a necessidade de informar. Quem hoje não é idoso será daqui 20, 30 anos. E, certamente, muitas crianças que nascem hoje terão uma expectativa de vida muito além dos 75 anos que nós prezamos como expectativa brasileira hoje em dia. Pensamos em 100, 100 e poucos anos. No entanto, a American Geriatric Society falou um pouco disso há 2 anos, e que todos nós queremos envelhecimento saudável, mas como é de fato promovê-lo? Então, esse relatório da American Geriatric Society fala muito em relação a esta feira da longevidade e a este momento que nós estamos conversando aqui. Porque ela diz que na medida em que a gente envelhece, a gente precisa melhorar a cada dia a nossa qualidade de vida, a gente precisa promover a saúde, parar de pensar tanto nas doenças. A gente precisa ganhar vida aos dias de vida que nós ganhamos. E que a ausência de doença ou enfermidade é muito pouco perto do todo que nós podemos ganhar. Então ela diz que o bem-estar físico, mental, completo, não é apenas a ausência de doenças. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil, que envelhece com muitas comorbidades, nós temos hoje, pela Organização Mundial de Saúde, estudos que nos mostram que nós temos 10 anos perdidos quando nós ficamos velhos no Brasil. Ou seja, envelhecemos, mas não com total qualidade de vida. E isso é importante. Ainda que aconteça, a partir dos 50 anos, como muitos estudos mostram, 2 ou 3 comorbidades já de doenças crônicas, a gente pode, de uma maneira saudável, promover uma melhor qualidade de vida, sempre focado na independência e autonomia. A Susan Pinker, ela fala muito disso. Qual é o segredo, então, para essa vida mais longa, né? Eu preciso pensar nos aspectos psicológicos, na resiliência, na promoção da saúde, que é o motivo da aula com imunização. Inclusive, ela coloca a vacinação aqui como um dos pilares, além do controle da pressão alta, de obedecer, não ser obeso, de fazer exercícios, integração social, relacionamentos próximos, parar de fumar. Entendo, senhores, que o que eu trago, imunização, é um dos pilares que compõem a promoção da saúde para o envelhecimento bem-sucedido, junto, obviamente, com vários outros que nós podemos falar numa outra oportunidade. O segredo do planejamento e da educação para o envelhecimento saudável, sem dúvida nenhuma, vínculos sociais. Estudos mostram a necessidade dos vínculos quando jovens e quando idosos para uma melhor, para um envelhecimento mais sustentável, para uma melhor qualidade de vida. Sustentabilidade econômica, sem dúvida nenhuma, e isso deve ser proposto pela pessoa, pelo idoso em envelhecimento, desde que nasce, como um planejamento de vida, e sem dúvida nenhuma pelos recursos do Estado. O Estado tem que ter a preocupação da viabilidade econômica mínima para que essas pessoas envelheçam bem. Religiosidade, sem dúvida nenhuma, ainda mais nos tempos de Covid. O brasileiro, ele é realmente regado de fé. É importante que a gente mantenha qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de fé que nós tenhamos. Aspectos psicológicos e resiliência, nada melhor do que dizer isso hoje, né? A resiliência de nos mantermos vivos, de querermos envelhecer, de entendermos que o envelhecimento começa lá atrás. Que se a gente começar a pensar em envelhecimento quando a gente tem 60 anos, a gente perdeu 60 anos para falar disso. E como a gente diz, o idoso é uma pessoa que deu certo. Ele envelheceu porque ele teve condições de envelhecer, e isso é um grande ganho. O país que tem o envelhecimento da população, ele se resume como um país de melhor projeção social, de melhor projeção sanitária, melhor projeção econômica. E sem dúvida nenhuma, eu termino com o pilar prevenção, que é o que eu vou falar a seguir, sobre imunização. Prevenção de todos os aspectos, inclusive no que tange a prevenção do número de doenças. O futuro do envelhecimento. Então, envelhecer sustentavelmente engloba várias esferas, como eu disse aos senhores. E é possível que tenhamos um futuro que possamos chegar bem, que possamos envelhecer realmente com vontade, sem medo, sem o ageísmo, sem o idadismo, sem o preconceito. Lembre-se, nós começamos a envelhecer com 28, 27 anos, e que 30% dessa conta, desse circuito, é
genética, 70% depende da gente. Então, como eu digo sempre, a gente precisa poupar para gastar depois. Como fazemos isso? Usando de todas as formas que nós temos, inclusive assistindo assuntos como esse, ouvindo, conversando, educando a população e promovendo um planejamento seguro para que isso aconteça. Veja, muitas pessoas falam do envelhecimento ou da vida, do decorrer da vida como doença e má saúde. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando da boa saúde, do extremo bem-estar. A gente está falando de estilo de vida, qualidade de vida, pessoas independentes, pessoas autônomas, donas de si, donas do seu envelhecimento, por muito e muito tempo, que as doenças apareçam 20 anos depois do que nós temos vindo agora. Ou seja, eu teria um idoso octogenário de 80 anos, em que as doenças que poderiam aparecer aos 60 anos comecem, então, a retardar, que possamos ter cada dia mais vida, cada dia mais saúde para conversar com nossos idosos. Então, a boa saúde é, sem dúvida nenhuma, isso: educação, nutrição, atividade física e promoção da saúde. E essa é a medicina do futuro. A gente não pode mais dizer, olha, eu vou tratar uma doença oncológica, eu vou prevenir uma doença oncológica. Eu vou tratar a pneumonia. Não, eu vou prevenir a pneumonia. Eu vou tratar uma fratura de fêmur, eu tenho como preveni-la. Nós temos aqui, hoje, durante esse debate, além desta aula, várias outras aulas, inclusive falando de prevenção de quedas, para esse atendimento artesanal, para esse atendimento mais focado, individual, que é a proposta do nosso tema. Sem dúvida nenhuma, isso é caro. Nós temos aqui um grupo que gasta muito com a saúde, que é do 0 aos 5 anos, e olha, os senhores, o que acontece nos países LC, América Latina, quando nós falamos de envelhecimento. É a explosão dos gastos com a saúde. Muito dessas situações acontece pela não promoção da saúde, eu volto a dizer. Imunização. Nós temos, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Sociedade Brasileira de Imunização, este calendário. Um calendário que os médicos devem obedecer, os cuidadores, os profissionais de saúde, de um modo geral, que atendem esse idoso. Não é o propósito da aula nós destrincharmos esse calendário, mas sim trazer a preocupação de 3 grandes doenças: pneumonia, influenza e zoster, que são doenças que têm a prevenção com vacinas e que certamente trará um melhor benefício na qualidade de vida. Vejam, senhores, quando a gente fala de múltiplas condições médicas, o que acontece com o envelhecimento. Por exemplo, eu dito aqui 50 a 64 anos e maior de 65 anos. Vejam, senhores, que as doenças promovem uma maior incidência da pneumonia e maior gravidade dela também. Os pacientes que têm mais doenças cardíacas, diabetes, doenças pulmonares, eles internam mais, eles falecem mais, eles têm maior taxa de mortalidade e eles têm maior incidência porque eles têm uma fragilização maior do sistema imune e do organismo como um todo. Então, nesse sentido, isso é uma grande preocupação. A pneumonia, ela é causadora nos idosos de 80% das mortes. 80% das mortes por pneumonia no Brasil são idosos e 50% dos idosos que têm pneumonia internam e ficam 17 dias em média em UTI. Vejam, eles internam e quando eles não têm um desfecho pior que a mortalidade, por muitas vezes eles saem com uma complicação de saúde maior, com uma piora da qualidade de vida e perda dos dias de vida, como eu disse agora há pouco. Sem dúvida nenhuma, a incidência aumenta com a idade, e isso é um fato importante. Quando nós comparamos de 75 a 84 anos, 65 a 74 anos e maior de 80 anos. Os senhores podem observar que quando nós comparamos com a população jovem, a razão é de 12, de 16 a 44, e a razão é de 274 quando nós falamos de população com mais de 85 anos. Senhores, então há sentido de não fazermos a prevenção dessa doença, tendo a vacina como uma proteção. Aqui interessante, falando de doenças invasivas, e esse é um estudo do mundo, Alemanha, Estados Unidos e Espanha, mostrando exatamente isso que eu disse aos senhores: diabetes, cardiopatias e doenças pulmonares. É importante ressaltar que o diabetes atinge mais de 4 milhões dos idosos do Brasil, porque é uma doença que perfaz 25% dos idosos do Brasil têm diabetes. Uma doença que, por vezes, é subdiagnosticada, mas ela é extremamente comum e ela impacta numa grande piora da qualidade de vida quando não é controlada ou quando não há uma promoção da saúde com prevenção, como no caso das vacinas. É uma doença a ser vista e ser pensada. Pacientes com diabetes, sem dúvida nenhuma, eles têm 6 vezes mais probabilidade de hospitalizar quando eles têm o diagnóstico, que aqui eu estou falando de influenza, que é uma doença que acomete também mais de 50% da população
que têm influenza, quando se diz idosos, morrem. Os senhores estão vendo agora pela Covid, então nós temos uma taxa de mortalidade pela influenza no Brasil de mais de 50%, sendo, novamente, idade, doença cardiovascular e diabetes os grandes patamares, os grandes pilares, as aliadas para um desfavorecimento das complicações dessa doença, da pneumonia ou do acometimento pulmonar pela influenza. 6 vezes maior probabilidade de hospitalização e 3 vezes a maior causa pela própria pneumonia que a influenza causa quando nós falamos de idosos. A associação com influenza, então, ela é interessante porque nós sabemos que a pneumonia, que a influenza aumenta o risco das doenças cardiovasculares. E observe, senhores, uma situação interessante desse estudo. Quando eu controlo a hipertensão ou colesterol ou tabagismo, não é mais eficaz para eu diminuir o infarto do que a própria vacinação contra a influenza. Isso não é conhecido, isso não é falado nem mesmo pelos médicos que atendem esses idosos. Mais uma vez, é um grande fator protetivo da saúde a imunização. Por fim, a terceira vacina que eu gostaria apenas de pincelar aqui com os senhores é o zoster, que é aquela doença antiga, o cobreiro, e que, de acordo com o CDC americano, né, controle de doenças dos Estados Unidos, aproximadamente 1 a cada 3 pacientes com mais de 75 anos terá zoster uma vez na vida. Mais de 85%, 50% deles. É uma doença extremamente comum, extremamente alta a incidência entre os idosos e que hoje nós também contamos com a imunização. Vejam esse gráfico mostrando que a taxa de hospitalização aumenta 3 vezes em indivíduos com mais de 80 anos, comparado àqueles de 70 a 79 anos. Senhores, quando nós falamos de 50 a 59 anos, é muito menor o patamar, sempre maior entre as mulheres, mas é nítido, é notório o aumento quando nós falamos de envelhecimento. Quando nós falamos, então, de Covid, há muitas promessas. Inclusive, estudos hoje mostram que a vacina também será eficaz para os idosos, que, obviamente, como eu disse, pela imunossenescência, pelo envelhecimento do sistema imune, as vacinas têm um comportamento diferente. Isso seria motivo também para uma outra discussão. É uma promessa que precisa chegar o mais rápido, mas com segurança. A gente precisa ter segurança na efetividade e nos efeitos colaterais dessas vacinas. Temos mais de 100 hoje estudadas, 8 em testes. É uma promessa que nos agradará, que nos presenteará nos próximos meses, se tudo der certo. Eu espero realmente que isso aconteça. Por fim, promoção da saúde. Ela é necessária e embasada em vários patamares. Nós não podemos falar apenas da prevenção do colesterol, prevenção da hipertensão. Precisamos abranger esse conhecimento. Como nós dissemos nos documentos da American Geriatric Society, é muito além de não ter doenças. Entender o envelhecimento é o aspecto religioso, o aspecto psicológico, os vínculos sociais. Precisamos estender além a promoção da saúde. E nesse contexto, não podemos esquecer da imunização, que é uma situação clara, efetiva, compartilhada por vários estudos. Atitudes prioritárias, cultura da promoção da saúde e prevenção, sempre. Imunização como uma aliada do envelhecimento. E sempre, educar e informar. Precisamos educar e informar a população, que hoje é desprovida de um conhecimento maior. Eu termino a minha apresentação com Cícero, filósofo, que viveu antes de Cristo, mas que tem uma obra fantástica sobre envelhecimento. Olha que interessante, ele diz o seguinte, que aqueles que são infelizes na sua juventude também serão infelizes na sua velhice. Comece a cultivar qualidades que lhe servirão melhor quando você for jovem e terá um agradável inverno de vida. Ou seja, se você pensar no envelhecimento antes, obviamente você construirá um envelhecimento melhor. Ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano. E é isso que a gente pensa. Essa Feira da Longevidade nos traz essa certeza. Precisamos falar disso, precisamos compartilhar novas ideias e juntos promovermos o envelhecimento melhor para o Brasil. Temos hoje uma expectativa de vida de 75 anos, mas que precisa ser melhor informada para as crianças ou para aqueles que nascem. Entendo como a extensão da educação, seja no campo da imunização, seja da promoção da saúde de uma maneira geral, que ela deve ser feita o mais breve possível. Agradeço a todos, estarei com vocês num debate logo mais. Obrigada. Maravilha, Maísa, muito obrigado. Nós vamos ter no final 20 minutos de debate e já fiquei pensando vários assuntos que a gente pode conversar depois. Muito obrigado. E agora, na sequência, o Dr. Luiz Gil vai falar para nós sobre a evolução da forma de cuidar na emergência, o pronto-socorro e atendimento geriátrico. Por favor, Gil. Obrigado. Olá, meu nome é Luiz Antônio Gil Júnior, eu sou médico geriatra do Hospital Sírio-Libanês,
médico do pronto atendimento especializado geriátrico do Hospital Sírio-Libanês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse momento tão especial, que é a Expo Longevidade. E vou falar sobre um tema que é muito importante para mim, para o hospital e para todo mundo, na verdade, né? Então, o tema que a gente vai falar agora nos próximos minutos é a evolução da forma de cuidar na emergência, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o pronto atendimento geriátrico. E por que é importante falar sobre esse tema, né? Em todo o mundo, né, incluindo o Hospital Sírio-Libanês, a gente já conhece, e aqui nessa feira tão importante justamente por conta do tema, né? Então, a população brasileira e mundial vem envelhecendo, né? Então, as curvas de envelhecimento são ainda bastante relevantes para o nosso país, né? Então, a gente pode ver aqui nesses dados da World Population Prospects do ano passado, como o envelhecimento ainda é uma realidade bastante importante para as próximas décadas, né? E não só a população está envelhecendo, como a parcela dos idosos, muito idosos, que são aqueles que têm 80 anos ou mais, vai ter um crescimento muito importante nas próximas décadas, né? Eu gosto sempre de falar esses dados porque eles são muito relevantes. Nas condições atuais de mortalidade, né, isso obviamente pré-pandemia, 3 em cada 4 nascidos viverão até os 60 anos. 3 em cada 8 até os 80 anos. E pela projeção de mortalidade de 2045-2050, 7 em cada 8 viverão até os 60 anos. Mais da metade viverão até os 80 anos. E nos países mais desenvolvidos, 95% vão viver mais do que 60 anos e 2/3 viverão mais do que 80 anos. Ou seja, viver mais do que 60 e viver mais do que 80 será a regra e não excepcionalidade. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: quem aqui conhece um centenário? Um nonagenário? Quem dos nossos avós conhecia um nonagenário ou um centenário quando eles eram adultos jovens? Então, assim, hoje em dia, cada vez mais é considerado absolutamente usual a presença de um idoso muito idoso, de um nonagenário, de um centenário, e isso vai ser cada vez mais frequente. E daí vem a questão do pronto-socorro, né? Várias estatísticas mostram que a população, os idosos são uma parcela muito grande das pessoas que procuram pronto-socorro, né? Eles são responsáveis mais ou menos por 16% de todas as visitas. Nesse gráfico, a gente pode ver que não só os idosos, mas principalmente aqui nessa última coluna, os de 85 anos ou mais, eles são muito frequentes visitadores de pronto-socorro. E não é possível a gente tratar os idosos acima de 60, e principalmente quanto mais velho é esse indivíduo, da mesma forma que a gente trata indivíduos jovens. Dentro do próprio grupo de 80 anos ou mais, de 85 anos ou mais, nós temos uma vasta gama diferente de pacientes. Essa, aliás, é uma das grandes características do envelhecimento, a heterogeneidade. Por isso, a gente tem que se perguntar, quando o indivíduo chega ao pronto-socorro, quem é esse idoso que a gente atende, né? Então, esses pacientes trazem exatamente a mesma queixa. A dona Maria tem tosse há 3 semanas, o seu João tem tosse há 3 semanas, o seu Mário tem tosse há 3 semanas,
O seu Paulo tem tosse há 3 semanas. O que cada um aqui tem de diferente, né? A dona Maria, ela é responsável por um grupo de senhoras voluntárias. Ela coordena 50 idosos que fazem um trabalho voluntário. Ela é super ativa, tem uma capacidade cognitiva e funcional muito alta. O seu João, ele é diretor de empresa aos 80 anos. O seu Paulo, né, ele tem aqui uma série de doenças, né? Ele tem 4, 5 doenças, toma 8, 9 medicamentos. E o seu Mário, ele é um senhor que já teve um acidente grave quando mais jovem e por isso tem uma série de sequelas físicas e cognitivas. Então, assim, num grupo de pessoas que parece na foto inicial muito parecido, a gente observa que são várias diferentes personas, né? Então, por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Todos esses idosos que a gente mostrou, eles não são iguais. Eles não devem ser tratados da mesma forma. E a queixa da emergência, ainda dentro de cada perfil de comorbidade e medicações, elas merecem um olhar diferente. Um pode ter uma pneumonia, o outro uma alteração cardíaca, o outro um efeito colateral de medicação. Por isso, esse olhar diferenciado é extremamente relevante. Quem é esse idoso? Quais são as questões e as características físicas, de saúde e cognitivas que caracterizam ele, né? Então, por isso a importância da gente ter um olhar diferenciado. Em 2013, pautado por essa diferença que os idosos apresentam, um grupo de especialistas da American College of Emergency Physicians, American Geriatric Society, Emergency Nurses Associations e Society for Academic Emergency Medicine, eles se uniram para fazer um guideline de atendimento, uma diretriz de atendimento da emergência, do departamento de emergência, onde o idoso dá muitas vezes entrada no hospital. E o que essa diretriz ela mostra, né? Como que a gente deve atuar? Qual é o diferencial do atendimento do idoso no pronto atendimento? Então, é extremamente importante a educação de toda a equipe, né? Do porteiro, do manobrista até o médico, né? Extremamente importante uma assistência, né? O atendimento com atenção especial e com foco numa avaliação especializada que diferencie aquele indivíduo. E a emergência ela tem um papel extremamente importante. O pronto atendimento ele tem um papel extremamente importante no cuidado ao idoso. Por quê? Porque e essa é a entrada da emergência do Hospital Sírio-Libanês, uma foto recente, né? Porque muitas vezes a emergência ela é o ponto de entrada para o sistema de saúde. Vejam só que importante. Se o indivíduo mora em casa, se ele já passou em outro serviço de urgência, se ele já passou num médico, ou se ele já teve um contato telefônico de uma telemedicina, por exemplo, ou de um telecuidado, todos esses indivíduos, eles podem, numa situação aguda, convergir para o departamento de emergência, convergir para o pronto-socorro, pronto atendimento. E, a partir daí, inicia-se uma série, uma cadeia de atividades que pode ser cirúrgico, pode ser admissão intra-hospitalar, que pode ser a telemedicina mesmo, e o departamento de emergência acaba servindo como um papel central no cuidado à saúde.
a emergência ela é responsável por 57% de todas as admissões hospitalares. Então, extremamente relevante para o cenário hospitalar e para o cenário de cuidado à saúde. Nesse momento, é extremamente importante, na emergência de um hospital, e no Hospital Sírio-Libanês nós temos isso, é a diferenciação do indivíduo, né? Então, para que a gente possa fazer um serviço diferenciado, é muito importante que nós tenhamos, e nós conseguimos isso no Sírio-Libanês, um gestor sensibilizado, uma equipe médica sensibilizada, uma equipe de enfermagem interdisciplinar sensibilizada e treinada, né? Uma equipe de retaguarda em geriatria, uma equipe de serviço social atenta, outras especialidades, e tudo isso com protocolos estruturados na avaliação inicial, porque através de protocolos estruturados, nós conseguimos apresentar o indivíduo que é mais frágil e que precisa de um olhar ainda mais diferenciado na entrada da cadeia, na cadeia desse sistema. Então, diante dessa importância, o nosso grupo, liderado pelo Pedro Curiati, desenvolveu um score prognóstico de admissão hospitalar e tempo prolongado de internação. Então, esse score, logo na entrada, com cinco critérios muito diretos, pôde diferenciar qual é aquele idoso que vai precisar de um olhar diferenciado, porque ele tem uma alta chance de ser internado e uma alta chance de ficar muito tempo internado. Coisas que são muito importantes no cenário da avaliação do idoso no pronto atendimento. Então, a emergência se mostra um momento não só crítico do ponto de vista da saúde do indivíduo, como crítico da entrada no sistema de saúde. Um sistema, muitas vezes, que demanda um cuidado maior, né? E demanda uma questão financeira maior, né? A entrada no hospital, a internação hospitalar, ela pode ser muito onerosa para o sistema de saúde e para o próprio indivíduo. Qual que é o objetivo do cuidado diferenciado? Esse cuidado diferenciado melhora a assistência, melhora a alocação de recursos, pode diminuir custos tanto de operadoras quanto do indivíduo e hospitalar, diminui a admissão e readmissão. Isso tem uma melhora no cuidado à saúde, é uma qualidade de atendimento extremamente importante. Geriatra sabe o quanto é importante o indivíduo não ser internado. Diminui o risco de iatrogenia e internação prolongada e melhora a experiência do paciente. Então, esse cuidado diferenciado tem um objetivo extremamente relevante. Como é que é o futuro do cuidado do idoso no departamento de emergência ou no pronto atendimento? Muito importante a introdução da telemedicina, a agilidade dos processos, um pronto atendimento conectado com a parte externa e outros setores do hospital, uma conectividade sem perder o humanismo e haverá a presença de inteligência artificial. Assessorias externas do pronto atendimento também vão ser pontos extremamente importantes via telemedicina. O pronto atendimento do Sírio-Libanês é o único da América Latina e o segundo do mundo acreditado pela American College of Emergency Physicians e como um pronto atendimento geriátrico. Então, é com muito orgulho que nós falamos isso, um trabalho de toda uma equipe para acreditar o pronto-socorro do Sírio-Libanês como um pronto-socorro geriátrico. Os idosos, então, são cada vez em maior número nos pronto-socorros. É possível cuidar de uma forma diferenciada com mudanças aplicáveis, necessário o uso de protocolos de avaliação especializados
A ação interdisciplinar pode salvar vida, dinheiro e complicações. A retaguarda da equipe de geriatria, ela é importante. Nós não precisamos do geriatra no pronto atendimento, mas nós precisamos de uma retaguarda de geriatria importante. A educação da equipe é essencial para isso funcionar. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, Gil. Então, na sequência, vamos pedir para a doutora Kellen falar para nós sobre o atendimento geriátrico personalizado é a chave para a prevenção de quedas em idosos. Kellen, por favor. Olá a todos, o meu nome é Kellen, eu sou médica geriatra e eu vou discutir aqui com vocês sobre o atendimento geriátrico personalizado é a chave para a prevenção de quedas em idosos. Então, antes da gente falar sobre o tema quedas propriamente dito, a gente precisa entender um pouquinho o que o envelhecimento populacional nos trouxe. Então, o que a transição demográfica, o que o aumento do número de indivíduos com idade avançada fez em relação à prevalência ou acúmulo de morte e mortalidade. Então, a gente teve um aumento de doenças crônicas degenerativas, a persistência ou reemergência de doenças infecciosas e o crescimento por causas externas, que aí a gente entra um grande papel de queda nessa população, o que faz com que a gente tenha uma tripla carga de doença nessa população longeva, o que fez com que a gente precisasse mudar os paradigmas relacionados aos cuidados à saúde. Então, a medicina ela precisou mudar de um cuidado para doenças agudas para um cuidado de doenças crônicos degenerativas. A gente deixou de cuidar de indivíduos únicos exclusivamente que apresentavam uma única comorbidade para aqueles indivíduos que além de que têm doenças crônicos degenerativas na sua forma múltipla, então a presença de multimorbidades, o que fez com que houve a necessidade que a gente mudasse o olhar de uma medicina do curar para uma medicina do cuidar. Isso, principalmente, se reflete no novo conceito que a gente fala da personalização do cuidado, numa medicina centrada no paciente, em que todos os indivíduos envolvidos no cuidado, seja da gestão, seja da assistência, eles precisam ter uma atuação interdisciplinar para que o paciente possa se beneficiar ao máximo desses cuidados que a gente possa ter e possa oferecer para ele. Então, daí é importante a gente entender como funciona essa complexidade da avaliação da saúde do idoso. A gente precisa entender que a idade, por si só, não é um fator isolado que influencia desfecho. Isso fica muito claro, por exemplo, em situações como sepse, internação hospitalar, em que aqueles indivíduos com idade avançada não necessariamente são os que mais morrem. Mas parece óbvio dizer, mas é preciso lembrar sempre que idoso é diferente de adulto. Portanto, a nossa abordagem para essa população, ela precisa ser diferenciada. E o diferencial é a individualização, é a personalização do cuidado através do reconhecimento de uma síndrome geriátrica muito comum, que é a síndrome da fragilidade, que se associa muito com o evento queda. E por que essa complexidade da avaliação da saúde do idoso? O que acontece com que faz com que ele tenha essas particularidades tão importantes? A presença de multimorbidades, como a gente falou, esse acúmulo de doenças crônicas degenerativas ao longo da vida, é uma população extremamente heterogênea, pela forma com que o envelhecimento ocorre, então ele depende desde variáveis sociais, variáveis econômicas, ambientais, escolhas individuais, né? Então é uma população extremamente heterogênea e que tem heterogeneidade individual, tanto da doença se manifestando naquele paciente, quanto as manifestações próprias daquele indivíduo, seja por questões genéticas ou outras mais. O que fazem com que a gente sempre precise encontrar para essa população um equilíbrio entre evitar tratamento em excesso, em que a oferta de um tratamento possa acabar sendo maléfico para uma população vulnerável, ou deixar de tratar simplesmente porque ele é idoso. Então, na verdade, oferecer um equilíbrio, um tratamento direcionado, personalizado e atento às necessidades individuais de cada um é o que vai diferenciar. E é o grande desafio no cuidado dessa população. E aí entra em especial o tema queda, que é um evento extremamente comum, né? Mais de 30% dos indivíduos acima de 60 anos caem, pelo menos uma vez ao ano. Desses, metade vão cair novamente. É extremamente impactante em relação à sua saúde, então está associado à fratura, declínio funcional, institucionalização e morte. É oneroso, então estima cerca de 51 bilhões de internações relacionadas à queda, os Estados Unidos gastou no ano de 2015, e é multifatorial, né? Como a gente falou, como
é o próprio processo de envelhecimento. A gente sabe que o evento ele modifica conforme gênero e conforme idade, então mulheres de idades mais avançadas têm maiores riscos e estão relacionadas a mudanças associadas ao envelhecimento. Daí a heterogeneidade que a gente tem nessa apresentação. Então, a gente sabe que para o indivíduo se manter em equilíbrio, ele precisa do funcionamento de diversos sistemas de controle postural, desde massa, visão, resposta neurovascular e hemodinâmica. Então, tanto alterações relacionadas ao envelhecimento, quanto condições clínicas patológicas podem piorar o equilíbrio dele e aumentar a chance de cair. Então, uma avaliação complexa, ampla e individual faz com que você possa identificar e oferecer um melhor tratamento para as condições que ele apresenta. Então, na verdade, a manifestação da síndrome geriátrica queda, ela nada mais é do que a ponta de um iceberg de diversas condições subjacentes que esse indivíduo apresenta. Desde alterações do sistema de controle postural, a própria heterogenia, então o uso de alguns medicamentos, ou alguns procedimentos, ou o uso inadequado ou incorreto de dispositivos auxiliares em marcha, alterações cognitivas, alterações de humor, presença de fatores ambientais e a própria síndrome da fragilidade são situações em que favorecem a esse indivíduo vir apresentar queda e todas as suas consequências relacionadas. Então, o que é fragilidade, que tanto a gente fala, né? Não é uma doença, é uma condição multissistêmica extremamente heterogênea, que tem um espectro de apresentação muito amplo. Então, vai desde aquele indivíduo robusto, que é aquele indivíduo que se assemelha muito mais a um adulto jovem, e aquele indivíduo extremamente frágil, em que muitas vezes ofertar um determinado tipo de tratamento, ele acaba sendo mais maléfico do que qualquer outra coisa, e aquele indivíduo pré-frágil, que na verdade você olha e num determinado momento ele pode numa avaliação ectópica inicial, você não consegue identificar a qual parte da classificação ele pertence. Então, daí você individualizar essa avaliação é cada vez mais necessária para que você possa oferecer o melhor cuidado para esse paciente, né? Porque a gente sabe que esse idoso frágil, para qualquer evento mais menor, como por exemplo uma queda ou uma infecção urinária, ele pode ter desfechos graves em relação à sua funcionalidade. Então ele cai e aí depois de uma queda nunca mais ele volta a andar, né? A gente sabe que cerca de 25% perdem algum grau de autonomia que ele tinha, algum grau de independência funcional que ele apresentava. Então são eventos pequenos que fazem com que eles apresentem desfechos desfavoráveis. E aí daí queda e fragilidade são situações que estão muito presentes e interrelacionadas, né? Então, para a gente entender a importância dessas condições em queda em especial, a gente tem que ter um olhar para quais são as suas consequências, né? Podem ser desde lesões leves, restrições de atividade, então, como eu falei, 25% dos idosos deixam de fazer coisas que faziam porque caíram, medo de cair, fratura, então, uma das grandes, só 5% das quedas levam a fratura, mas mais de 90% das fraturas em idosos são consequências de queda, né? Então a gente precisa estar atento a isso. A hospitalização, que também é uma consequência grave, que também se correlaciona com custos importantes relacionados à saúde. A gente sabe que o tempo de hospitalização, quando você compara indivíduos idosos, tempo de hospitalização por queda e por outras causas, em todas as faixas etárias, o tempo de hospitalização, ou seja, as consequências para a saúde física desse indivíduo com internação prolongada atrás, é muito pior quando ele precisa internar por um motivo relacionado à queda, né? E uma outra consequência grave, fratura. Então, a gente acaba tendo muito mais medo de ter um infarto, doenças cardiovasculares, neoplásicas, mas a gente sabe que o risco cumulativo, o risco combinado de infarto, AVC e câncer de mama é muito menor do que o risco de uma mulher ter uma fratura em um ano. E 90% dessas fraturas, elas são em consequências de quedas. Então, ter um olhar diferenciado, um olhar individualizado, um olhar personalizado para quais são os fatores de risco que fazem esse indivíduo vir a cair, como eu posso intervir, é um grande desafio no atendimento de saúde dessa população longeva, né? Porque se a gente fala, se o efeito desejado é prevenir a fratura, o momento de agir é na hora de você prevenir queda, né? E como é que você faz isso? O que é que você precisa olhar? Na verdade, essa multiplicidade de fatores de risco, então desde características individuais, então mudanças associadas à idade, doença crônica, efeito de medicamentos, os riscos ambientais, qual o ambiente que esse indivíduo está envolvido, se ele está num contexto de doença aguda, tem comportamento de riscos, questões psicológicas, todas essas outras podem aumentar o risco desse indivíduo vir a cair.
né? E como você tem que abordar? Primeiro você tem que perguntar, ver se é um indivíduo que apresenta quedas com lesões, se precisou ir no pronto-socorro, se tem déficit de equilíbrio marcha, se sim, ele é um indivíduo que precisa de uma avaliação multidimensional com intervenções direcionadas para os fatores de risco que você acaba encontrando nesse paciente, né? E daí vem a complexidade da avaliação clínica no idoso, que é o conceito que a gente fala de avaliação geriátrica ampla. Então, são esferas da saúde desse indivíduo que obrigatoriamente nós precisamos entender para que possamos oferecer para ele o melhor tratamento. Daí vem um grande desafio, porque isso pode ser uma implementação um pouco mais complexa, mas extremamente necessária nos dias de hoje. Então, o que a gente precisa olhar? Qual o contexto do suporte social, suporte nutricional, cognição, humor, além da presença de doenças, remédios que faz uso e outras síndromes que ele tem. Então, o olhar da avaliação geriátrica ampla, ele vai além de uma saúde física, única e exclusivamente, né? Então, você precisa ter todo esse cuidado para que você possa oferecer essa atenção em saúde centrada no indivíduo idoso, né? E a avaliação multidimensional, em que ela consiste? Ela consiste em você avaliar diversas condições. Então, qual foi a circunstância da queda? Onde foi que ele caiu? Qual horário? Que atividade ele estava desempenhando? Era um indivíduo que estava na rua, passeando? De repente o problema está mais relacionado ao ambiente no qual ele está envolvido, é o motorista de ônibus, é a calçada esburacada, né? Ele teve algum sintoma pré ou pós-queda? Faz uso de qual inventário medicamentoso, usa remédio que possa interferir na atenção, possa piorar no equilíbrio, tem associação com alguma arritmia, é um indivíduo que tem algumas outras doenças. Como é que está a visão desse paciente? Então, a partir do momento em que você consegue identificar quais são as características que aquele indivíduo apresenta, que se associaram ao maior risco dele vir a cair, é que você consegue, enfim, oferecer um melhor tratamento. Então, o que você precisa olhar? Você precisa fazer um exame neurológico completo, sensibilidade, proprioceptiva, presença ou não de déficits motores, exame cardiovascular, então precisa buscar hipotensão postural, exame locomotor, olha a pé, articulação, marcha, avaliação de capacidade funcional prévia. Então, como é que está a cognição? Muitas vezes a queda ela pode ser uma manifestação de alguma síndrome demencial que está começando. Então, a necessidade da informação de um cuidador, de outros parentes, familiares ou cônjuge, são de extrema importância em toda essa avaliação que entra na avaliação do suporte social que esse indivíduo apresenta, né? Além da gente olhar para óculos, sapato, instrumentos auxiliares da marcha, então uso de bengalas, andadores e todos esses dispositivos tecnológicos, cada vez mais para adaptação do ambiente. Então, hoje em dia a gente tem recursos que nos permitem individualizar a casa desse indivíduo, o ambiente no qual ele vive, adaptar a funcionalidade dele para que ele possa, de uma forma segura, ter o maior capacidade funcional que é permitido ele ter, desde que ele precise dessa avaliação extremamente direcionada para as necessidades que ele tem. E como é que tem que ser essa nossa abordagem na prevenção de queda, né? Na verdade, o nosso objetivo é minimizar o risco sem comprometer mobilidade e independência funcional, né? Porque, na verdade, é muito fácil você fazer com que o indivíduo pare de cair, mandando ele ficar quieto, não fazendo mais nenhuma outra atividade, né? Fica sentado o dia inteiro, não vai para canto nenhum, não vai no supermercado, não se encontra com os amigos, não sai, não faz mais nenhuma outra atividade. Obviamente ele não vai cair, mas ele vai ter um comprometimento na sua qualidade de vida e ele vai ter um comprometimento na sua dependência funcional. Então, como é que tem que ser? Então, qual é a resposta para a nossa pergunta? O atendimento personalizado é a chave para a prevenção de quedas? Sim. A prevenção de quedas, ela parte do pressuposto de que você precisa de uma intervenção multidimensional e individualizada. Uma atenção à saúde desse indivíduo jamais pode ser feita através de medidas que sirvam globalmente para todo mundo. Então, não vai ser. Você precisa avaliar todas as dimensões em todo mundo, mas as intervenções elas têm que ser avaliadas caso a caso e direcionada aos múltiplos fatores de risco que esse indivíduo apresenta. E outro grande componente dessa nossa abordagem na prevenção de quedas é a atuação interdisciplinar.
Então, como a gente discutiu, os diversos fatores de risco se associam com diversas condições, desde aspectos nutricionais, aspectos físicos, cognitivos, de humor, de ambiente. Então, isso significa que a gente precisa ter junto muito além do médico nessa abordagem do indivíduo longevo. O médico é apenas uma das peças no cuidado desse paciente. Então, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar treinada, uma equipe interdisciplinar atuante, que fale a mesma língua e que entenda quais são as necessidades de cada caso. Num primeiro momento, parece ser uma intervenção cara, de implementação difícil, mas que se a gente avalia os ganhos a longo prazo, eles são muito mais eficientes do que se você não faz nada e simplesmente cuida das consequências relacionadas à queda. Então, mais do que nunca, esse olhar direcionado, esse olhar individualizado, esse olhar personalizado é um enorme desafio, mas é mais do que nunca urgente e necessário que a gente faça para que você possa prevenir quedas e, consequentemente, todos os malefícios que ele pode trazer à saúde dessa população longeva de uma forma direta ou indireta também. Porque quando a gente fala em queda, e nas consequências relacionadas a ela, você tem as consequências diretas e as consequências indiretas, né? Então, é aquele familiar, seja esposo, filho, neto, que deixou de fazer alguma outra coisa e precisou dedicar o tempo da sua vida para cuidar desse indivíduo que, naquele momento, precisa de uma atenção maior por uma condição que poderia ser evitável, desde que medidas adequadas fossem tomadas para a gente atingir esse objetivo, né? Então, eu gostaria de finalizar dizendo que mais do que essa frase de uma geriatra americana que eu acho muito boa, é que mais do que a tecnologia envolvida no desenvolvimento de novos equipamentos e de novas medicações, as síndromes geriátricas, elas requerem o treinamento e a capacitação de equipes multiprofissionais de saúde. Os equipamentos e novas medicações são de enorme valia e extremamente bem-vindos para que nos ajudem no desenvolvimento da capacidade funcional, autonomia, qualidade de vida, nos ajudem a mudar o foco dessa medicina do curar para a medicina do cuidar. Mas se a gente tiver tudo isso e não tiver treinamento de equipe multiprofissional treinada para que possa trabalhar de uma forma interdisciplinar, nós não conseguiremos fazer um cuidado centrado no paciente de uma forma efetiva. Então, minha fala era essa. Obrigada para vocês e um bom resto de painel. Obrigado, Kellen. Então, agora, para a gente finalizar esse painel, eu vou trazer para vocês agora um assunto que coube a mim, que é sobre a inclusão digital de idosos. Eu acho que a gente vai ter bastante assunto depois. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso chat, que vamos ter 20 minutos para discussão. Acho que vamos projetar aqui para a gente poder conversar. Então, o que coube a mim é a importância da inclusão digital para melhorar os cuidados com a saúde. Eu acho que, falando por último, a gente consegue pegar um gancho em tudo isso que foi dito agora, né? Então, para a gente saber um pouquinho, a quarentena acelera a adesão dos idosos à tecnologia. Então, a gente tem no Brasil 4 milhões de pessoas idosas que moram sozinhas, que a gente poderia considerar como sendo os excluídos digitais. Então, a pandemia, ela desvelou, na realidade, ela mostrou uma problemática. Quando a gente fala em incluir, a gente olha também para os excluídos, né? E as condições dos idosos no Brasil. A gente vê que hoje 61% usam os smartphones e que 53% têm computador em casa. Então, isso é uma coisa boa, quer dizer, eu tenho um aparelho em casa, mas não é só isso. Quando a gente olha para a adesão à tecnologia, a gente vê que a situação é um pouco mais complexa. Olhando diretamente para a saúde, existe uma estratégia de Brasil que desde 2019 a 2023 a gente vai informatizar, a gente vai tornar uma saúde digital. Talvez a pandemia tenha, de alguma forma, mostrado algumas outras coisas que vai acontecer no Brasil, porque quando eu olhei todo esse documento, eu vi que inclusão digital não foi citada. O máximo que se aproximou disso foi falar sobre o programa de saúde da família, o que é uma coisa boa, porque também atende idosos. Quando você fala em idosos e tecnologia, a gente olha que existe todo um estudo para entender por que as pessoas
usam a tecnologia, ou qual a dificuldade. Isso aqui é um gráfico que mostra como é que as pessoas aceitam a tecnologia. E esse outro mostra a aceitação da tecnologia pelos mais velhos. Então, é muito complexo. Existem fatores sociais, fatores econômicos, fatores da própria capacidade do indivíduo aprender a lidar com isto. Mas, olhando um pouco o que é a inclusão digital e o que ela nos mostra, você vai ver que a inclusão digital ela requer políticas educacionais que façam a alfabetização digital. Tudo que foi dito antes pelos outros médicos mostra para nós que existe uma forma, sim, da gente personalizar o cuidado. E isto passa pela inclusão digital e passa pela tecnologia. As inovações tecnológicas elas avançam de uma forma muito acelerada, que exige um processo de atualização cada vez mais rápido da sociedade como um todo. Isso é muito verdade, a gente está vivendo isso hoje, nessa era digital. Requisitos para uma construção de uma comunidade saudável e próspera em todos os setores importantes da economia. Dos setores importantes: economia, trabalho, educação, saúde, segurança pública, lazer, religião. O acesso da população idosa na era digital poderá propiciar os cuidados com a manutenção dos seus papéis sociais, ocupacionais e, de novo, da saúde. E o exercício da cidadania, da autonomia e ao acesso a uma sociedade dinâmica e complexa. Então, quando a gente fala inclusão digital, a gente está falando de muita coisa junto, né? Quando a gente olha para a inclusão digital, ela é o galho de uma árvore frondosa, de tudo que temos que discutir. Mas é interessante que as metodologias de inclusão digital elas precisam não apenas promover a alfabetização ou o letramento digital, mas favorecer a fluência digital, ou seja, precisam usar as tecnologias de informação e comunicação de uma forma crítica, segura, combinando o seu aprendizado para ampliar e explorar as ferramentas digitais. Não basta ter o celular ou o computador. Você precisa criticar aquilo que você tem de informação. É citado em algum artigo que os idosos são quem mais divulgam fake news. Por que isso acontece? Porque a velocidade da informação é muito rápida. E ele quer passar para frente alguma coisa que ele tem como verdade e que às vezes não é. Ele não para direito para entender a fonte da informação. E o interessante é que a maneira como envolvemos as pessoas com a inclusão digital precisa ser adaptada às necessidades e interesses. Isso é muito importante. Quando você fala em letramento de idoso ou educação para um público mais velho, eles precisam ter vontade de aprender ou interesse. Não adianta ficar falando de software, de hardware, porque isso não é interessante. E quando você começa a olhar para a inclusão digital, você percebe que é uma situação muito complexa, muito multifatorial. Não é só a inclusão digital. Também tem a inclusão social, mas tem a exclusão social e a exclusão digital. Então, discutir inclusão digital é discutir onde esta pessoa mora, qual que é o acesso que ela tem à informação, ela tem rede de internet pública, ela tem rede de internet nas comunidades, na praça, na biblioteca. Então, passa por muita discussão que, às vezes, as pessoas não têm o mínimo. E a inclusão digital talvez seja uma forma de você levar até elas um cuidado de saúde melhor, uma cidadania, uma questão de poder oferecer condições que hoje talvez elas não tenham. Mas quando você olha para as pessoas mais velhas, e talvez falar que os idosos são 60 a mais, eu diminuir ou eu minimizar uma complexidade, né? Porque o indivíduo de 60, 65, 70, 75, 80 ou 90, ele pode usar a internet? Pode. Mas o que influencia nisso? Quando você olha para esse gráfico, o que é mais influente ou mais importante é o sentimento de autoeficácia, né? O quanto isso é importante para mim. E o que ele considera menos importante é a consciência das barreiras, né? As consciências dos benefícios. Olhando para a autoeficácia, a barreira mais significativa que os não usuários enfrentam para obter-se, para se tornarem online, é a crença de que eles não são capazes de fazer isso, não são capazes de usar um celular. Muitos têm um verdadeiro medo da internet e falta de confiança em se navegar nela. Até porque, às vezes, a sensação de quando você olha para os produtos, para o designer digital, ele foi feito por um indivíduo jovem para ser usado para outra pessoa jovem. Ele não contempla muito algumas dificuldades, porque essas telas touchscreen, elas têm uma sensibilidade muito grande, e às vezes as pessoas idosas não conseguem perceber o touch, que é diferente do aperte.
O valor percebido e a relevância é muito importante. Tem que ter. Ele tem que perceber para que ele está aprendendo aquilo. É para conversar com o médico, é para conversar com o fisioterapeuta, é para uma reunião de família, é para conversar com os amigos. E olha que interessante, a influência da família. A família tem um papel de desempenhar muito positivo nessas situações, em que ele pode comprar um computador e presentear, pode ajudar a configurar o aparelho, né? Pode ser a solução de alguns problemas técnicos que aconteçam. Mas, por outro lado, o apoio da família não é útil ou pode prejudicar a autoeficácia das pessoas. Se você tem uma pessoa que tem dificuldade em lidar com um celular, toda vez que ela te pede ajuda, porque o processo de aprendizagem do paciente idoso, às vezes, é por repetição, repetição, repetição. Se ele te pede ajuda e você começa a falar, mas eu já te falei, mas você perguntou isso de novo, eu não vou perguntar mais uma vez para alguém que não gostou quando eu perguntei da segunda vez. Né? Aí, tendendo a ser importante também a percepção da capacidade cognitiva das pessoas. Quando os idosos lidam com o celular, eles percebem isto, que eles são capazes e que a cognição está preservada. Né? A percepção das pessoas sobre suas próprias capacidades cognitivas é mais importante do que a sua capacidade cognitiva real. Isso é muito significativo. A cultura e suposições e estereótipos de que as pessoas mais velhas não podem aprender a usar computadores prejudica a autoeficácia das pessoas e a vontade delas quererem usar a internet. Então, muito disto, do que depende o uso da internet para uma pessoa mais velha, está relacionado ao outro, ao parente, ao amigo, ao social, ou alguém que esteja disponível para poder ensinar. O fato de ter usado no trabalho também é um fator que pode ajudar o paciente, a pessoa, a usar novamente o computador ou o celular. Mas isso não é um marcador de certeza. Ele pode nunca ter tido interesse nisso. A conscientização dos benefícios, ela é importante, sim, mas ela, por si só, não diz que as pessoas vão querer usar o celular ou a internet. A conscientização dos riscos também. A maioria das pessoas está preocupada com os riscos de ser online, principalmente com a segurança das informações financeiras ou dos seus dados pessoais. Contudo, a consciência dos riscos não é em si uma barreira importante para engajamento. Isso é muito importante. Em vez disso, é outro motivo para não ficar online. Provavelmente limitará os usuários às atividades online. Então, você vê a gama de coisas que interferem com tudo isso. Né? Quando a gente olha para a saúde, especificamente, cuidados de saúde e inclusão digital. Né? Existem aplicativos, existem plataformas para poder fazer teleatendimento. A gente, olhando objetivamente para a saúde, você percebe que a inclusão digital ela traz uma eficiência e uma economia de custos na prestação dos cuidados de saúde, melhoria no atendimento do paciente e suporte das suas necessidades. Oferece cuidados de saúde mais eficazes em hospitais, médicos, consultórios e laboratórios. Proporciona uma vida mais independente, onde você pode, às vezes, baixar um aplicativo relacionado a cuidados com alimentação, atividade física, orientações gerais, e tudo isso de fontes seguras. Permite o acompanhamento, permite ser acompanhado por outros profissionais não médicos ou pelos médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, psicólogos. Favorece o treino das funções cognitivas, porque essa percepção é muito importante para as pessoas idosas. E em o idoso tendo uma operadora de saúde que tem todos os dados unificados no sistema, você tem acesso a sistemas de informação de saúde online, centrados no usuário, com registros médicos e com todas as informações, tudo isso privado e seguro. Isso é muito importante quando a gente discute saúde, principalmente se você imaginar que algumas pessoas podem ir pulando de profissional para profissional, onde as informações não estão todas unidas. E quais são quando você fala de uma situação que ela teve uma aceleração muito grande com a pandemia, que é o teleatendimento, a teleconsulta. A gente discute muito o lado do profissional, né? O médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a enfermeira, enfim, eles vão atender a pessoa. Mas quem é a outra pessoa que está do outro lado? Qual é o grau de entendimento da informação ou letramento digital que os idosos têm? O contexto social afeta se um idoso usará ou não um serviço de saúde, de telesaúde, que é o que a gente já conversou agora.
Se um idoso se sente confiante usando um computador ou smartphone, é bem mais provável que experimente a telemedicina do que alguém que sente ansiedade em usar o computador. O idoso deve acreditar que será capaz de usar essa tecnologia com sucesso. Idosos que estão rodeados de amigos e familiares que usam a telemedicina ou a telesaúde, é mais provável que eles também usem. E serão muito mais propensos a tentar se o médico recomendar que ele deve tentar. Se existe uma ansiedade ou dificuldade com o computador, a gente deve estimular ele a procurar um curso ou orientação por parte de amigos ou familiares. Deve ver a teleconsulta como segura e confiável. Sabe? Acreditar nas suas informações de saúde serão mantidas privadas e seguras. Por isso, olhar também para o lado da pessoa com quem você está atendendo, como é o ambiente domiciliar dele. Se ele desconfiar de transações financeiras online, ele provavelmente também terá algum receio, alguma desconfiança de um atendimento à distância, de um teleatendimento. Ele deve se sentir empoderado, perceber as suas habilidades cognitivas e as suas condições de realizar esse atendimento à distância. E ter atenção por parte do médico para que não passe a impressão de os cuidados são fragmentados. Então, existe o que a gente chama de etiqueta durante uma teleconsulta, né? A gente deve pensar, sim, que o ambiente deve ser adequado, não deve ter barulho, gente entrando e saindo, televisão ligada, cachorro, gato, essas situações todas que atrapalham uma consulta. Porque no consultório físico, presencial, isso não existe, a princípio. O paciente pode ter dificuldade com a câmera, com a localização, quando você pede para direcionar a câmera ou apontar uma lesão cutânea. Então, essa percepção também deve ser vista por parte do profissional. Pessoas pouco acostumadas com meios digitais podem não se sentir à vontade ou confiantes com essa privacidade ou sigilo. E interessante que a presença do cuidador ela pode inibir o paciente. Existe uma linha tênue entre a interferência do cuidador durante a consulta médica, que muitas vezes tem uma postura invasiva, e a gente tem que perceber isso, e autoritária, não deixando o idoso se expressar como deveria. Essas são algumas doenças que hoje são possíveis serem abordadas e tratadas por telemedicina. Então, você vê que um leque de possibilidades, até um acompanhamento de cirurgia, problemas de saúde mental e algumas doenças que podem ser diagnosticadas no momento da consulta, infecção urinária, infecções oculares, alergias ou descompensações clínicas. Quando você já acompanha o paciente, você já o conhece, você já tem uma ficha dele, você consegue perceber isso. Essas são condições clínicas e as estratégias que interferem numa boa consulta à distância, numa teleconsulta. A deficiência auditiva, o comprometimento visual, o comprometimento cognitivo, a conectividade, se você está caindo ou não a conexão. Então, tudo são coisas que interferem. Quando a gente fala em inclusão digital, ok, não é só o computador ou o celular. E aí tem os aspectos comportamentais. Como é que você se comporta dentro de um ambiente desse? Sabe? Qual que é a etiqueta? A ausência de contato físico pede mais empatia das pessoas. A gente tem que escutar melhor, demonstrar e zelar por uma clareza verbal. Sabe? A gente tem que ter a etiqueta digital por parte do médico e do paciente. Evitar que os outros sites de notificação durante a consulta, evitar que você seja incomodado, que o telefone toque, que o WhatsApp entre. Tudo isso é muito importante e, às vezes, não se damos conta disto. E, por fim, a gente deve considerar algumas coisas quando a gente pensa em como cuidar das pessoas idosas, lembrando que os efeitos não homogêneos na população, eles criam uma disparidade na capacidade do indivíduo em criar e tratar as informações que eles recebem, e de transformá-las em conhecimentos necessários e úteis. Para incluir digitalmente, não é suficiente ter um dispositivo tecnológico ou ensinar o sujeito a usar a tecnologia. O mais importante é a capacidade das pessoas em usar essas tecnologias para se engajar em práticas sociais significativas e cuidados com a saúde. Isso é muito interessante. A gente tem que dizer por que ele deveria fazer e ele tem que se sentir atraído para isso. E lembrando que o momento impõe muitas questões para reflexões que perpassam o espectro social. E aí a gente vai lembrar como incluir os idosos nesse mundo tecnológico, facilitando o letramento digital e ampliando o acesso, diminuindo essa desigualdade digital que existe hoje, não só no Brasil, mas no mundo.
Como manter e ampliar as redes de solidariedade e de empatia para com esses nossos idosos. E como tornar o novo normal menos desigual e mais consonante a grandes mudanças no sistema de saúde e as necessidades das pessoas de uma forma muito mais ampla. E eu paro por aqui e convido a Mafei para sentar com a gente, e o Gil, a Kellen e a Maísa para a gente poder conversar. Obrigado. Muito bom, parabéns pelas palestras. Olha só, a gente recebeu muitas perguntas aqui, tanto pelo chat da plataforma do evento, quanto pelo YouTube, muitas pessoas elogiando bastante todas as apresentações, e agora a gente abre, então, para um bate-papo. Vamos lá, doutor Coelho. Olha, a primeira pergunta relacionada aos aplicativos, né? A Marina Almeida pergunta se esses apps são confiáveis. Eu acho que é uma grande preocupação, né? Eu acho que houve um boom de aplicativos, né? Existe aplicativo para tudo e eles vão se mostrar para que eles vieram, né? Primeiro, criou-se uma solução, talvez para um problema que nem exista. Isso eu já percebi de alguns aplicativos. Eu acho que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Tem alguns aplicativos que fazem, sim, muito sentido, né, para um público leigo, outros aplicativos muito direcionados a um público técnico, ao médico, aos outros profissionais de saúde. E a minha resposta é que alguns são confiáveis e outros não. O tempo dirá. E o doutor acha que, no mundo pós-pandemia, essas evoluções tecnológicas, né, de telemedicina, elas permanecem? Com certeza, mas com certeza veio para ficar. Eu acho que essa pandemia ela funcionou como um empurrão com os custos e benefícios de tudo que aconteceu, mas ela veio para acelerar essas questões tecnológicas, porque o isolamento social que aconteceu fez com que os meios digitais tomassem uma proporção muito maior. Então, hoje, os aplicativos, tanto na área de saúde como para compras, para farmácia, para tudo, eles têm um valor muito importante. Uma revolução no mercado digital. Uma revolução. Com certeza. A Carla Bittencourt pergunta o seguinte, após tomar a vacina contra o coronavírus, nós vamos poder relaxar ou vamos ter que seguir tomando os devidos cuidados? Vamos olhar aqui para o painel, eu estou com a Maísa e estou com o Gil aqui, a gente pode ouvir a opinião Maísa, deles. Vocês ouviram a pergunta? Sim. Maravilha. Maísa, você que está estudando mais essa parte, qual a sua opinião? Eu adoraria responder para a Carla que sim, que a gente vai ter essa vacina agora em janeiro e que tudo será resolvido. Mas os estudos ainda não comprovaram isso, né? A gente, na verdade, não tem ainda a efetividade absoluta do tratamento das vacinas para o coronavírus, nem tampouco, Carla, nós sabemos o número de doses que nós teremos que tomar para efetivamente a população ser imunizada, né? A gente tem, eu acho que é super importante isso, porque à medida que isso aconteça, e obviamente essa vacina estará disponível muito provavelmente no ano que vem, no primeiro semestre, isso não significa uma imunidade generalizada. Nós não sabemos o número de doses, eu volto a dizer, e para que nós tenhamos realmente a imunização da população, a gente precisa de um número. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que para o sarampo, 70% da população vacinada, o sarampo, ele não existe como infecção no meio da população. Então, é um efeito rebanho e um efeito necessário para a proteção. Provavelmente, demoraremos ainda um tempo para que tenhamos um sucesso total e realmente a extinção do vírus no Brasil e no mundo. Vamos se cuidar, né? Temos que cuidar. Gil, e a esperança, Gil, para essa vacina? Eu, como médico de pronto atendimento, faço coro com a Maísa aí, né? E acho que as pessoas devem continuar aí se protegendo ao máximo, tomando todas aquelas medidas que a gente já ouviu várias vezes aí para se proteger, porque de fato ainda vamos ter um período de espera aí para que todos consigam tomar essa tão esperada vacina. Então a palavra é paciência, né, doutor? Olha só, o Rodrigo Cardoso gostaria de saber o seguinte, qual a avaliação que vocês fazem da estrutura pública no que se refere ao atendimento do idoso? Hoje, apenas uma pequena parcela da população pode ir ao Sírio-Libanês. Ele faz essa provocação.
é o que é possível, assim, existe uma coisa melhorando, assim, sabe? Você olha lá, olhando pelo Hospital das Clínicas, e a Maísa está na Unifesp, a gente pode dar um ponto de vista, eu acho muito bom, eu acho que o que é feito hoje é muito bom. A grande questão é a velocidade como a população idosa aumenta e a gente não consegue dar conta da demanda, sabe? E isso também é importante, porque é a população que mais aumenta, a população geriátrica, e não aumentamos nesta mesma velocidade. Por isso, a importância do que foi discutido, da promoção de saúde e da prevenção, para que menos pessoas procurem um serviço de saúde terciário, como são esses hospitais mais complexos, e que as pessoas consigam resolver a grande maioria dos seus problemas no posto de saúde ou no centro de referência, que é, falando por São Paulo, o que a gente tem. Não sei se a Maísa, o Gil compartilham aí a experiência. Eu vejo, Venceslau, da mesma maneira, né? A gente tem um retardo da velocidade da promoção da saúde e do pensamento mesmo em relação ao envelhecimento brasileiro, e isso se faz também de uma forma cultural e, sem dúvida nenhuma, abrange o aspecto público. Hoje, nos hospitais privados, nós temos um maior engajamento com isso. Temos ótimas políticas públicas, eu posso aqui citar, inclusive, a campanha sobre vacinação, as nossas políticas públicas, o nosso calendário de vacinação do Ministério da Saúde, ele é muito completo, e ele é muito mais completo ainda para as crianças. Então, eu entendo que o sistema público ele tem vindo de uma forma muito lenta para suprir essa população. Eu poderia dar um exemplo simples em números. Nós temos cerca de 2.000 geriatras no Brasil e temos 32 milhões de idosos. Então, nós não temos o crescimento, obviamente não são só os geriatras que lidam e que tratam dos idosos, por favor, mas nós temos sim um declínio da necessidade. Precisamos de mais debates como esse, de maiores engajamentos públicos para que a gente possa realmente suprir isso de uma maneira mais rápida. Perfeito. Posso complementar, né, dizendo que existem outras estratégias, principalmente do ponto de vista educacional. Então, existem algumas parcerias, por exemplo, do PROAD SUS, em que hospitais privados fazem treinamentos específicos para os médicos que estão lá na ponta do SUS e que podem e que vão atender muitos desses idosos dos quais a gente está falando. Então, eu acho que treinamento de quem cuida dos idosos é algo extremamente importante também. Só completando, exatamente assim, a telemedicina, ela permite que exista uma ajuda uma distância muito grande, né? Então, existe um serviço de telemedicina no hospital que ele consegue dar apoio médico de especialistas para quem está muito longe em situações, em locais muito remotos. Às vezes tem que chegar a barco, né? Exatamente. E lá chega a internet. Então, você consegue dar um apoio melhor, um cuidado melhor. As pessoas não precisam vir para cá. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui do Célio Gentilini, inclusive gerou um debate ali no chat. Poderiam falar sobre TAGA? Ou AGA, aí um ficou corrigindo o outro, né, que é para saber o estado biológico das pessoas, independentemente da idade, é isso? A TAGA, não, quem falou TAGA da ou AGA, não, agora não me recordo. É que gerou um debate ali no chat, então, de repente, eu gostaria de trazer para vocês aqui. Porque existe a avaliação geriátrica ampla e a TAGA ela é menor, ela se propõe a abranger as mesmas dimensões do universo dos idosos, cognição, saúde, social e outros em função, e a TAGA ela consegue fazer isto com um tempo menor, porque uma avaliação geriátrica ela é demorada, né? Você tem que compor tudo que é importante nesse universo da saúde do idoso. Como fazer essa avaliação do estado físico, psíquico do idoso? Nós temos escalas, né? A gente usa escalas para cada tipo. Se você quer avaliar função física, se você quer avaliar as condições instrumentais que vão desde se ele sabe fazer uma ligação telefônica, se cuida do dinheiro, se cuida do remédio, ou funcionais, se consegue tomar banho, se consegue cozinhar, se consegue se alimentar ou se vestir sozinho, e condições mentais, avaliar se tem déficit cognitivo ou não, tudo isso nós temos escalas. Tem mais uma pergunta aqui que estava relacionada às quedas, né? Como adaptar a casa para prevenir quedas? E a gente pode abranger isso para como ter mais cuidados nas ruas, enfim. Cadê eu? Não sei. Bom, se... Eu vou começar falando, e eu já troco aqui para a Maísa e para o Gil.
Adaptação domiciliar é uma coisa que é complexa e tem que, entre aspas, pedir autorização da pessoa que mora lá. Você vai entrar na casa de uma pessoa que ela está lá há 40 anos, a escada não é adequada, a porta do banheiro, a maçaneta, o piso, o degrau, o sofá, nada disso é adequado. E quando a gente entra para avaliar, várias situações ou móveis aumentam o risco de queda. Como é que você vai tirar aquele tapete que existe há 30 anos naquele mesmo lugar? Então, o tapete pode ser um fator de risco. As pessoas caem mais dentro do banheiro, né? Então, barras dentro do banheiro, dentro do box do banheiro, cadeiras para tomar banho, para que as pessoas possam lavar os pés e as pernas de uma forma mais segura, tudo isso interfere. Então, existem mudanças ambientais possíveis que você tem que entrar em contato com quem mora lá e perguntar o que eu posso mudar. Também tem que ter uma autorização, né? E ver o que mais interfere para começar por ali. E nas ruas, a gente sabe como são as ruas, elas podem ter buracos, podem ter árvores, não são exatamente um modelo ideal para quem caminha com dificuldade ou usa um dispositivo como bengala, né? Então, tem que pensar também no calçado adequado. No calçado adequado, né? E como é que você calça esse calçado? Porque algumas pessoas, por mais adequado que o calçado seja, existe uma grande dificuldade de se abaixar para pôr este calçado. Então, às vezes, usar o cadarço não é uma coisa boa. Né? Querem complementar? Maísa, Gil? Não, quedas é um dos grandes problemas que nós temos. O envelhecimento, inclusive agora, na pandemia, aumentou muito o número de quedas e o número de acidentes domésticos. E isso impacta numa grande piora da qualidade de vida, inclusive aumenta a mortalidade. E, às vezes, é importante dizer que mudanças simples, como luminosidade, o uso dos óculos, dos aparelhos auditivos, ou simples cuidado com a altura dos objetos, tem uma grande dimensão na melhora da qualidade de vida desse idoso, para que ele se mantenha independente em casa, o que é fundamental, que não seja feito de uma forma agressiva, né, para que ele se sinta em casa e não se sinta incomodado com isso. Mas isso é importante que seja levado ao médico, que seja aceito, né, e tem um grande profissional que faz isso, que é o terapeuta ocupacional. É importante que a gente fale dele, ele faz isso com uma exímia profissão. Acho que já respondemos, já falamos bastante sobre o tema. A gente ainda tem 2 minutinhos, acho que dá para uma mensagem final e responder a seguinte perguntinha aqui. Como preparar a todos para um envelhecimento melhor? Bom, eu acho que tem que existir, primeiro, num nível maior, políticas públicas voltadas para isso e investir em promoção de saúde. Acho que com esse envelhecimento que vem vindo aí, com esse número de geriatras ou de profissionais mais preparados, sendo pouco, a gente tem que investir em políticas públicas, em preparo dos profissionais, em promoção de saúde, em prevenção e usando a tecnologia, né, fazendo inclusão digital das pessoas para que elas possam se cuidar melhor. Não sei a opinião da Maísa, do Gil. Eu entendo... Gil, posso falar? Eu entendo que, como o Venceslau disse há pouco, que a tecnologia veio para ficar, o envelhecimento também veio para ficar. Nenhuma sociedade vai regredir a isso. Isso é uma escala progressiva nos nossos dias e isso é ótimo, como eu disse no meu vídeo. Mas a gente precisa pensar nisso, né? A população precisa pensar nisso, precisa cobrar sobre isso dos nossos governantes, dos médicos, profissionais da saúde. Então, isso precisa ser programado. É uma necessidade em que a gente deve se programar quando nasce, para que a gente tenha um sucesso e o êxito quando envelhece. Eu ouvi a Miriam Goldenberg há pouco, né? É uma querida, e ela fala justamente isso, é maravilhoso envelhecer, e a gente precisa carregar essa bandeira de uma forma decisiva no Brasil. Eu acho que é a hora da gente falar muito mais sobre isso. Perfeito, doutor Gil. Eu queria completar, né, além do que Venceslau e Maísa já disseram, para dizer que, independente de quantos anos você tem, comece a se preparar para envelhecer agora, porque você vai envelhecer, né? E para os profissionais e para as pessoas que trabalham com serviços, se prepare para atender idosos desde já, porque esse futuro é o presente já, né? Esse futuro somos nós, né? Nós seremos os idosos de daqui a pouco. Se prepare para envelhecer, porque a outra opção não é tão boa assim, né, doutora?
Muito obrigada, viu? Excelente painel. Agora a gente tem um presente da VitaSai 50+, a quem está aqui no estúdio, como está só você, né? Infelizmente, doutora Maísa e Gil não vão receber aqui esse mimozinho. É uma linha completa de vitaminas e nutrientes para manter a vitalidade a partir dos 50 anos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bem, mais uma palestra entregue aqui na nossa Maratona Digital da Longevidade Expo Mais Fórum. Obrigada mais uma vez a todos os participantes. E você, está gostando? Conta pra gente no chat da plataforma ou então do YouTube. A sua interação é muito importante para enriquecer aqui as nossas discussões. A gente segue agora para mais um breve intervalo. Você segura aí, porque na sequência, especialistas vão falar sobre alimentação, mindfulness e equilíbrio. Então, já a gente volta. E aproveite o intervalo, peça seu almoço por meio do nosso parceiro de todas as horas. Estou falando do iFood. Até já.